Filho, iniciemos a celebração cantando. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Alegrei quando me disseram, vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera. Alegrei quando me disseram, vamos para casa do Senhor, pois Ele nos espera. De braços abertos, com uma bênção especial para nós. Então derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Então derrama sobre este lugar a Tua unção e Teu poder. Hoje é dia de celebração. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à celebração da festa de Santa Luzia, nesse último dia do Tríduo. E nós colocamos sob a intercessão da Santa Luzia os nossos pedidos a Deus de saúde, de paz em nossos lares também, de um santo final de ano, de um santo Natal, para que possamos levar a nossa missão também adiante. Nós colocamos de uma forma muito particular todas as pessoas que querem saúde dos seus olhos. Nós queremos enfatizar hoje a eleição do sétimo dia de Francisco de Assis e do de Oliveira Marcos. Também temos aniversário de Germânia, está presente. De Calvânia, você está presente. Deus abençoe os nossos irmãos. Também nós estamos dentro dessa festa, nos 100 anos aqui da Capela de Santa Luzia. E nós queremos colocar diante do altar do Senhor, o Senhor Francisco Carreano, Isaura, que doaram o terreno aqui para a construção dessa capela, para a construção de local de devoção a Santa Luzia. Nós queremos, ainda por 100 anos, agradecer por esse gesto, que produzem tantos frutos neste local e na comunidade de fé, de Deus que está nos céus. E também colocamos nessa festa de 100 anos todas as pessoas que já trabalharam, que se dedicaram na evangelização dessa capela, que já foram ao encontro de Deus. Por todos os benfeitores da capela, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos abriu o amor de Cristo. Diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Esse ano, a festa tem Santa Luzia, luz da fé. Nós queremos pedir perdão a Deus quando nós não permitimos que a nossa fé seja de fato luz para as nossas vidas. Por isso, cantemos e pedimos perdão. Salvador, teu Evangelho de Deus Salvador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação da boa notícia do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aprendei de mim. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cada comunidade estamos dentro da festa de Santa Luzia, diante desse belíssimo texto do Evangelho de São Mateus, que quando Cristo fala para as pessoas que estavam cansadas, que poderiam se chegar até Ele para renovar suas forças. E o Cristo diz essa palavra muito interessante que nós rezamos: aprendei de mim. Ora, nós precisaríamos de fato nos perguntar se nós católicos, se nós cristãos, se nós devotos de Santa Luzia, de fato aprendemos da pessoa de Jesus Cristo. Quem é o nosso educador? Os valores que nós temos, de fato, nós aprendemos com a pessoa de Jesus Cristo? Será que nossa fé, de fato, nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo? Não basta a gente dizer que tem uma fé em Deus, porque os fariseus também tinham fé em Deus e se fecharam para o plano de Deus. Nós não podemos simplesmente passar um verniz de fé na nossa vida para a gente se considerar cristão. Então a gente precisa se perguntar: será que de fato eu tenho aprendido com o nosso Senhor Jesus Cristo? Nós sabemos que nós vivemos num mundo marcado por muitas inovações tecnológicas. Tem uma história aí que as pessoas sabem desse negócio de rede social, de Facebook, que as pessoas ficam trocando mensagens. Às vezes a gente pode se perguntar: mas será que de fato certas mensagens que veiculamos no Facebook, na internet, será que demonstram de fato que nós aprendemos com Jesus Cristo, a sua palavra, a viver a vida? Ou será que muitas vezes o que nós transmitimos, veiculamos, indicam que nós aprendemos muito mais com a mentalidade do mundo do que mesmo com o Evangelho? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de amor, é claro que vai falar de coisas que são relacionadas ao amor. Se o coração está cheio de trevas, é claro que vai falar de trevas. Por isso mesmo, quando a gente vê uma novela, tanta coisa ruim na novela, se poderia falar de tanta coisa boa, mas o autor que está escrevendo a novela fala daquilo que tem no seu coração. Se o coração do autor só tem trevas, é claro que ele só pode escrever uma novela que fala de trevas. E o pior de tudo, que as pessoas se deixam enfeitiçar pelas trevas. Porque nós, muitas vezes, cristãos, deveríamos ser os primeiros a desaprovar certos conteúdos que são transmitidos na mídia. E, infelizmente, nós somos os primeiros a dar ibope. Porque, é claro, que se a gente for fechar ou mudar de canal para certas coisas,
nós aceitamos tudo é pecado, não adianta mais ver nada, vamos ver isolado do mundo. Quantas desculpas nós damos para poder aprender, não com Jesus Cristo, mas com o pecado? E nós podemos sim nos perguntar: qual é o tempo que eu dou na minha vida para aprender com Jesus Cristo? Se a gente pensar bem, por exemplo, uma missa dominical, que é um tempo curtíssimo, as pessoas muitas vezes querem ir para uma missa, quando acaba a missa, quando o padre faz o sinal da cruz, parece que as pessoas se afastam da igreja como se o diabo se afasta da cruz. Mal faz o sinal da cruz, todo mundo desaparece. Então assim, o tempo que a gente dá, às vezes, tão sacrificado, é tão assim controlado, e às vezes passa na televisão 2, 3, 4, 5 horas, na internet, e não vê tempo. E a gente pode se perguntar se a palavra do Evangelho que a gente estuda no domingo é de fato a palavra que nos ensina, ou se são os conteúdos de novela e tantas outras coisas mais. Então nós precisamos nos perguntar: será que de fato temos aprendido com Jesus Cristo ou com outras fontes? Porque uma aprendizagem também, gente, demora tempo, tem dedicação. Vamos pensar aqui, alguém que vai pensar em ser um profissional. Uma profissão você não aprende de uma hora para outra. Você tem que fazer um curso, tem que estudar, tem que ralar, tem que fazer um treinamento, até você poder fazer aquela profissão. Assim é como uma arte que a pessoa tem. Vamos dizer aqui, por exemplo, tocar um violão. A pessoa pode querer tocar um violão de uma hora para outra, mas não toca. Tem que estudar, tem que tocar, tem que treinar, tem que perder tempo para poder tocar direito no ritmo certo. Então, se a pessoa também tem uma arte, ela precisa se dedicar àquela arte. Às vezes nós também temos dons maravilhosos, mas se nós não estudamos para desenvolver aquele dom que nós temos, por exemplo, vamos dizer aqui um canto, se nós não nos dedicamos, ficamos medíocres, porque nós não damos tempos para aprender a poder cantar melhor. Então a aprendizagem, ela requer tempo, requer dedicação, requer gasto de energia. Assim também com a pessoa de Jesus Cristo. Para a gente ser cristão, requer que a gente se deixe ensinar. Às vezes a grande dificuldade é que as pessoas já se acham acabadas, já acham que não tem mais nada para serem formadas. A gente que trabalha na formação de seminarista, a gente vê muito bem isso. O seminarista, ele não quer ser colocado muitas vezes numa fase de aprendizagem. Ele quer se colocar ombro a ombro com o padre. Ótimo, nós somos irmãos, mas existe uma diferença sim de vida, de experiência. Assim também com o pai e o filho. O pai deve ser o amigo do filho, mas o pai tem mais experiência, é para ter mais sabedoria, ter mais trato com a vida, poder orientar o seu filho para poder dar os passos. Então às vezes as pessoas não querem se deixar ensinar, porque já são muito doutas, já são muito sábias aos próprios olhos, e muitas vezes não tem mais o que aprender com a pessoa de Jesus Cristo, porque a pessoa de Jesus Cristo também, quem sabe, é um ensinamento ultrapassado, não serve mais para a sociedade do nosso tempo. Tantos novos ensinamentos que são nos dados, tantas coisas que nos iludem ou nos chamam a atenção. Para que aprender com a pessoa de Jesus Cristo? Então nós também só podemos nos deixar ensinar por nosso Senhor se nós de fato acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele trouxe uma mensagem para a humanidade que é única, que nem outro ser humano nos trouxe. É a mensagem de fato de vida eterna. Dizia lá São Pedro: Senhor, a quem iremos? Nós, só Tu tens palavras de vida eterna. Isso diz o que São Pedro já tinha aprendido, do que desejava
Nós temos também as figuras de Marta e Maria e Lázaro. Marta e Maria, quando o irmão tinha morrido, quando foram falar com Jesus Cristo, nós estamos dizendo que ele haveria de ressuscitar, era dizendo que acreditavam na ressurreição dos mortos, e nosso Senhor estava dizendo que não era aquela ressurreição final, era uma outra coisa que ele estava comentando. Mas nós escutamos o texto do Evangelho de São João, que Marta e Maria tinham aprendido, de fato, a mensagem do Senhor, porque também o tinham escutado e guardaram sua mensagem. Então, para a gente ser discípulo, a gente precisa escutar a mensagem, precisa guardar essa mensagem e precisa dar testemunho dessa mensagem, porque senão, se essa mensagem nós escutamos, guardamos, mas não damos testemunho, que de fato que significa essa mensagem para nós? Por isso nós temos então o grande exemplo de Santa Luzia. Santa Luzia que deu a sua vida por algo que ela aprendeu de Deus, que é tão banalizado nos dias de hoje, que é a sua pureza do seu corpo, a sua virgindade, a sua pureza, nós podemos dizer, sexual. Ela não quis compactuar com uma coisa que ela achava que iria pecar contra a castidade dela. E ela pagou muito caro, sendo martirizada, sendo tirada dos seus olhos. Estranha luz essa de Santa Luzia, que acabou fazendo ela perder os próprios olhos. Mas os olhos foram arrancados, mas a luz de Deus que brilhava dentro dela, com olhos ou sem olhos, aquela luz não foi arrancada. A gente aqui poderia se perguntar: e será que eu me deixo ensinar na minha vida sexual, afetiva, íntima, com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu namorado, com a minha namorada, na vida com que eu me relaciono? Será que eu me deixo de fato ensinar pela pessoa de Jesus Cristo? Ou se muitas vezes eu sou católico de nome, mas a minha vida testemunha algo completamente contrário daquilo que o Evangelho ensina? Então nós sabemos sim o quanto a virgindade hoje é ridicularizada, é coisa que não tem sentido. Às vezes escuta os jovens comentando no Facebook, dizendo que negócio de virgindade já perdeu muito tempo, uma coisa que já era, uma coisa que não tem sentido, uma coisa que não tem valor. Pois Santa Luzia, ela foi martirizada porque ela quis guardar a pureza de Deus no seu coração. E essa pureza que ela tinha no coração era tão especial que o mundo, as trevas, odiaram essa pureza que ela acabaram a martirizando. E também é assim, quando nós aprendemos do Cristo e deixamos iluminar pelos seus ensinamentos, as trevas se revoltam contra a gente, porque não quer que as pessoas vivam na luz, mas as pessoas devem ver acorrentada pelas trevas, iludida pelas mentiras, pelas ilusões, por tudo aquilo que não leva de fato à verdadeira vida. A gente olhando então o testemunho de Santa Luzia é um desafio para nós, para que a gente não leve a nossa fé de qualquer maneira, para que a gente possa pedir a graça também de fidelidade, de pureza de coração, de pureza de pensamento. Quanta malícia na sociedade! Às vezes diz uma palavra, por mais simples que seja, as pessoas estão maldando aquilo que a gente está falando. Então, quanta malícia, quantas trevas o mundo quer estar. Diz mesmo no Evangelho: se os teus olhos são trevas, quão espessas são as trevas. Que a gente possa se deixar de fato ensinar por Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é de fato o nosso mestre. Ele mesmo dizia: não diga que existe outro mestre, o mestre é um só.
que o Cristo seja de fato o nosso verdadeiro mestre, educador, para que a gente possa levar essa luz de Deus na nossa vida, que nós possamos levar essa luz para as pessoas, e a gente também aprendendo do mestre, quantas pessoas haverão de vir atrás de nós, porque desejarão também, a partir do nosso testemunho, aprender com o próprio Senhor. Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nossos olhos e meditemos um instante naquilo que acabamos de ouvir.